Hello, Descomplicers! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Descomplicando. Depois de um tempo, já peço desculpas de antemão a vocês. Depois de 3 semanas sem gravar nada, eu trago hoje um tema muito pertinente ao entendimento da economia, 2 grandes pensadores e influenciadores que, tanto na sua época como hoje, né, traz muitos ganhos, muitas reflexões sobre macroeconomia, sobre microeconomia. Antes, eu vou pedir, claro, para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos e se você curtir, deixa aí o seu like. Então, dito isso, vamos para o que interessa. Eu resolvi trazer esse tema hoje, depois de ter lido esse livro aqui do Hayek, Os Erros Fatais do Socialismo, depois de refletir um pouco sobre, depois de concordar com alguns pontos, discordar com outros, eu pensei em falar um pouco sobre o que hoje é conhecido como o maior duelo econômico de todos os tempos, né? O que é esse duelo? Tanto Hayek, autor desse livro, como Keynes, eles discordaram, né, por toda a sua vida profissional, enquanto eles estavam vivos, e depois fizeram ainda os discípulos que seguiram cada um nas suas respectivas linhas e influenciam a economia, o mercado até hoje. Então hoje a ideia é falar um pouco sobre o pensamento keynesiano e o pensamento de Hayek. Vamos começar então falando sobre um pouco do contexto histórico, né, de onde nasceu, onde eles se desenvolveram profissionalmente, e depois falar sobre o que cada um acredita. Então vamos começar por Keynes, que é mais velho, nasceu em 1883 e faleceu em 1946. Keynes é britânico, ele tem uma influência não só econômica, como também tem um forte peso político, isso porque Keynes esteve no Tratado de Versalhes, aquele que aconteceu no pós-Primeira Guerra Mundial, quando a Alemanha perdeu a guerra e precisou assinar uma multa, né, gigantesca de reparação para a guerra, que ela já estava acabada economicamente, o país estava destruído, enfim, ele foi protagonista, né, John Keynes foi protagonista desse ato histórico no pós-Primeira Guerra, né, desse acordo histórico. E vamos lá. Keynes, para quem bem sabe, né, quem gosta de economia, sabe que ele é muito estadista. Então, ele é totalmente a favor da intervenção do Estado. Ele acredita que o Estado é provedor das necessidades das pessoas. Então, o Estado tem que ter um grande investimento, tem que aumentar sempre o seu gasto, né, o gasto do governo, para que a economia cresça. Ele é muito a favor do dinheiro circulante, ou seja, se você tem um dinheiro aí guardado, não coloque na poupança. Isso faz com que você trave a engrenagem. Quando você tem um valor guardado, você precisa colocar ele líquido na economia, você precisa colocar ele para circular. Fazendo isso, se você guarda o dinheiro, o crescimento para ele nunca vai acontecer. Então, são 2 pontos muito importantes que a gente tem que ver aí, tanto na questão de Estado como na questão de indivíduo. Você tem que, para aumentar a demanda agregada, um conjunto, né, a soma de todos os bens e serviços, você precisa ter um investimento e um gasto do governo muito alto. E você precisa ter um consumo muito alto também. Fazendo isso, você aumenta a renda, você gera emprego, você coloca o governo ali como provedor, você coloca benefícios sociais, então tudo funciona na mais perfeita ordem. Você baixa juros, ele que acredita muito nos juros baixos, ele é um grande escritor, em todas as suas obras ele fala sobre a economia como um todo. Ele precisa, para Keynes, né, no keynesianismo, você precisa entender a economia vista como geral, né, ou seja, o que hoje a gente conhece como macroeconomia. O que é a macroeconomia? A oferta, demanda, juros. Então ele acha que o Estado ele precisa equilibrar, né, o governo, ele precisa equilibrar ele mesmo, não a economia só, não o mercado sozinho que equilibra a oferta e demanda. O governo, o Estado tem que estar ali intervindo e fazendo a manutenção disso. Então basicamente esses são, né, os pensamentos básicos pautados por John Keynes.
E logo em seguida a gente vai falar sobre o pensamento de Hayek, que é um contraponto absoluto. Eles discordaram durante toda a vida, né, política e econômica, acadêmica deles. Eles escreviam artigos, né, eles conversavam por artigos. Então, quando, por exemplo, Keynes escrevia um artigo falando sobre seus pontos, Hayek respondia em seguida um artigo como resposta, falando, embasando, né, suas teorias e seus conceitos. Hayek, mais novo que John Keynes, nasceu em 1899 e faleceu em 1992. Ele é totalmente influenciado pelas teorias liberais de Adam Smith, ou seja, liberdade de voto, liberdade econômica, política, social, tudo baseado no livre comércio. Ele acredita que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia. Ele acha já que a economia já é bastante dinâmica, o mercado é dinâmico, ele não tem como o Estado tomar decisões gerais como um todo, porque ele acredita que os agentes econômicos não têm as informações do todo, né? Então, por isso, quem faz acontecer, quem faz as escolhas, quem faz o mercado em si, são as escolhas diárias dos indivíduos. Então, quando o indivíduo faz uma escolha diária, o mercado sabe qual deve, por exemplo, um conjunto de pessoas escolhem por determinado produto ou serviço, o mercado já vai ajustar aquilo, tirando o que não foi escolhido do cena, né, saindo, e aí isso o mercado já sabe se ajustar. Então, basicamente, para Hayek, o mercado é só uma consequência das escolhas individuais. O indivíduo é capaz sozinho de tomar suas próprias decisões, fazer suas próprias escolhas, e o mercado só se ajusta em relação a isso. A intervenção do Estado é atrapalhar esse dinamismo, é atrapalhar o processo natural do mercado, que segundo Hayek é o que causaria todos os problemas, né, econômicos que a gente tem. Então, Keynes já acha que tem que conduzir a economia, tem que conduzir o mercado, e Hayek acredita que tem que deixar ele livre, ele se autoajustando, enfim. Então, durante toda a sua vida, Keynes e Hayek discordaram, né, eles tinham muito esse contraponto, naturalmente teve muitos ganhos, para a economia como um todo, para os seus discípulos, para quem depois eles alcançaram, influenciaram e influenciam até hoje. Não dá para saber, não acredito que exista um certo ou um errado, eu acho que existem momentos. Então, em momentos de crise é necessário sim um investimento maior do governo, assim como quando as coisas não estão em recessões, né? Quando a economia não está em recessão, existe sim a possibilidade do indivíduo tomar as suas decisões, né? Ter essa capacidade, e o mercado só agir de acordo, conforme essas escolhas, e isso, o preço vai se ajustando, a demanda vai se ajustando, o mercado se ajusta, enfim, e tudo isso acaba funcionando livremente. Então, acho que muito tem que se analisar o contexto. É muito difícil, por exemplo, quando a gente pensa em pandemia, é muito difícil pensar o mercado agindo só. A gente viu que, por mais que os governos fossem liberais, eles precisaram agir, colocar mais dinheiro na economia, dar dinheiro para as pessoas, né, como auxílios emergenciais, para que elas possam consumir, gastar. É claro que isso pode ser que gere um pouco de inflação, mas depois já se ajusta. Enfim, é importante ter esses dois conceitos, é importante ouvir esses dois lados, porque a gente consegue entender não só as razões, os embasamentos, mas também ver quando cada um pode funcionar, porque os dois funcionam, são momentos. É basicamente isso, eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, mandem mensagens. Beijos!